Olá, hoje a gente vai mergulhar a fundo numa história impressionante. A crônica dos últimos e devastadores dias do Reino de Judá e, claro, a queda da sua lendária capital, Jerusalém. É uma história que fala sobre um cerco brutal, sobre fome, uma punição implacável, mas que também lá no meio das cinzas guarda um brilho inesperado de esperança. Bom, o cenário já começa bem sombrio. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, chega não para uma batalha rápida, mas para um cerco sufocante. O exército dele, que era gigantesco, não ataca de cara. Em vez disso, eles cercam a cidade, constroem rampas de ataque e começam um estrangulamento lento, metódico, que ia selar o destino de Jerusalém. É muito importante entender que isso não foi um ataque relâmpago, sabe? O cerco foi uma guerra de desgaste, um processo agonizante feito para acabar não só com os recursos, mas com o próprio espírito da cidade ao longo de anos muito, muito difíceis. E essa linha do tempo, ela dá a dimensão do sofrimento. Do nono até o 11º ano do reinado de Zedequias, são quase 3 anos de isolamento. Dá para imaginar o desespero crescendo dia após dia? O medo constante, a comida acabando, a pressão ali dentro daqueles muros devia ser uma coisa insuportável. E aí chega o ponto de ruptura. No 9º dia do 4º mês, a comida acaba. Simplesmente acaba, não tem mais nada. Nesse momento, o cerco deixa de ser só um conflito militar e vira uma crise humanitária catastrófica. A fome se torna a arma final e a mais cruel dos babilônios. Com a fome quebrando a vontade de lutar, as defesas da cidade finalmente caem. O muro é rompido. E num ato de puro desespero, o rei Zedequias e o que restou dos seus soldados tentam uma fuga ousada no meio da noite, escapando por um portão perto do jardim do rei. Mas essa esperança de liberdade ia durar bem pouco. E aqui a gente vê o colapso total da lealdade. Nas planícies de Jericó, o exército do rei não é só derrotado. Ele se desfaz. Os próprios homens do rei o abandonam. Zedequias, agora completamente sozinho, é capturado e arrastado para Ribla, para enfrentar o julgamento do rei da Babilônia. A sentença que ele recebe é de uma brutalidade fria, calculada. Não é só punição, é uma mensagem política. Primeiro, ele é forçado a ver os próprios filhos serem executados, acabando com a sua linhagem bem na frente dele. Depois, arrancam os olhos dele, garantindo que a última imagem gravada na sua mente fosse o fim da sua dinastia. Acorrentado, ele é levado para a Babilônia. Um rei quebrado, sem nada, destinado a morrer na prisão. A captura do rei, no entanto, não é o fim da história. Um mês depois, chega Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial. A missão dele não era só conquistar, era apagar do mapa. Ele veio para acabar com Jerusalém. Os alvos escolhidos não são por acaso, são ataques diretos no coração da nação. O templo, centro da identidade religiosa. O Palácio Real, a sede do poder político, e os muros imponentes, o símbolo da segurança da cidade. Tudo é sistematicamente incendiado e derrubado. É a aniquilação da identidade de Judá. Além da destruição pelo fogo, tem a pilhagem sistemática. Itens preciosos de ouro e prata são levados embora. E as obras-primas, enormes de bronze, como as colunas lendárias e o tanque que Salomão mandou fazer, eram grandes demais para carregar. Então, eles simplesmente quebram tudo em pedaços para levar. Um ato final de profanação. Essa citação realmente captura a escala da perda. A quantidade de bronze era tanta que era, literalmente, mais do que se podia pesar. Isso dá um vislumbre da incrível riqueza e da grandiosidade do templo que foi desmantelado para sempre. Com a cidade em ruínas, a próxima fase da estratégia babilônica entra em ação: a deportação em massa. O objetivo era claro e brutalmente eficaz: evitar futuras rebeliões, tirando completamente a população e sua liderança da terra natal deles. Essa política de deportação criou uma divisão de propósito na sociedade. A elite, os artesãos, os líderes, os oficiais, foi levada para a Babilônia, onde as habilidades deles poderiam ser usadas e a influência neutralizada. Enquanto isso, os mais pobres foram deixados para trás para cultivar uma terra que na prática não era mais deles. Numa tentativa de manter a ordem, os babilônios nomeiam um governador local, Gedalias. E por um breve momento, surge uma pontinha de esperança. Líderes militares que tinham se escondido vão até ele em Mispa, e ele jura que se eles simplesmente servissem à Babilônia, ficariam seguros. Uma paz frágil parecia possível. Só que essa paz era frágil demais. Coisa de 2 meses depois de ser nomeado,
Gedalias é assassinado. E quem o mata? Ismael, um membro da antiga família real. Esse assassinato, claro, joga tudo no caos. É pânico total. Com medo da retaliação da Babilônia, que com certeza viria, todo mundo que tinha ficado na terra, do mais simples ao mais importante, foge para o Egito, deixando a terra de Judá praticamente vazia, desolada. A história poderia ter terminado aí, em desolação total. Mas, numa reviravolta notável, a gente avança 37 anos no tempo. Lá na Babilônia, um novo rei, Évil-Merodach, assume o trono. E ele faz algo que ninguém poderia prever. Um ato de clemência envolvendo Joaquim, o rei de Judá que tinha sido levado cativo décadas antes mesmo de Zedequias. Por 37 longos e sombrios anos, Joaquim ficou mofando como prisioneiro, uma relíquia esquecida de um reino caído. E então, de repente, a sorte dele muda de um jeito inimaginável. O novo rei babilônico não só o liberta da prisão, mas o eleva a um lugar de honra, uma posição ainda mais alta que a de todos os outros reis cativos na Babilônia. Os detalhes dessa restauração são muito significativos. Ele se livra das roupas de prisioneiro, um símbolo bem claro da sua vergonha passada. Ele passa a comer na mesa do rei, um sinal de aceitação na mais alta sociedade, e recebe uma pensão diária, uma provisão constante que garante sua dignidade. Por quê? Talvez um gesto político para sinalizar um novo reinado mais misericordioso, uma reabilitação completa e pública, tanto simbólica quanto prática. E isso nos deixa com uma pergunta final bem poderosa. Depois de tanta destruição, exílio e morte, o que esse pequeno ato de clemência com o rei deposto realmente significa? Talvez seja um lembrete de que, mesmo na escuridão mais profunda, a semente da restauração e da esperança nunca desaparece por completo. Fica aí a reflexão.